Então, eu sou Tati Chagas, eu sou fonoaudióloga, eu vi o inicinho, né? O Thiago estava falando um pouquinho. É, eu tenho alguns anos trabalhando com crianças com motricidade orofacial, com dificuldades alimentares na infância. Eu comecei minha trajetória dentro do hospital, na área hospitalar, com bebês e crianças, desde a amamentação até as transições alimentares, né? Nessa fase que a criança sai do leitinho e vai para o alimento sólido, e vim galgando entre seletividade, dificuldades alimentares, motricidade orofacial e desenvolvimento infantil global. E hoje estou Hum. aqui. Ah, maravilha. A Tati, inclusive, gente, fez trabalhos nos hospitais daquelas crianças que tinham tido algumas alterações de desenvolvimento e que a alimentação chegou a um estado tão grave que as crianças faziam alimentação via sonda. Então, existe todo um processo de reabilitação, porque se a criança fica muito tempo se alimentando por sonda, tem atrofia de glote, de músculos, e a gente tem um trabalho de reabilitação muito mais complexo. Então, a pessoa que já tem uma experiência muito mais complexa do que a gente está acostumado a lidar, inclusive, com as nossas crianças, muitas vezes no espectro do autismo. E tem uma outra coisa que eu acho muito interessante também, Tati, que você muitas vezes não menciona, mas que eu acho que para a parte alimentar é muito importante. Você chegou a fazer uma boa parte de formação de integração sensorial fora do país, na época que para a fono Sim, e fora sim. do país também era possível. Então eu acho isso fantástico, porque te permite também dialogar com a pessoal da integração sensorial, coisa que a maioria dos profissionais ainda tem dificuldade, né? Muitas vezes aquilo que eu falei, né? O químico acha que tudo é químico, o matemático acha que tudo é matemática, o físico acha que tudo é física, e fica difícil a gente ter essa interlocução. Então, você tem que ter um treinamento também profissional no Denver, formação, né, em análise do comportamento, é fonoaudióloga que trabalha com orofacial e alimentação, e teve treinamento também em integração sensorial. Então, as três principais componentes aí você acabou tendo bastante experiência, né? Eu fiz 90% da formação de dificuldades de alimentação fora, que na época que eu comecei não tinha muito, né, dentro do Brasil. Hoje a gente tem mais acesso, ainda bem. Então eu tive que buscar fora para poder sanar todas as dificuldades que a gente tinha aqui, que as crianças apresentavam, né? E dentro dessa caminhada, eu fiz algumas formações na integração sensorial, com certificação Uhum. internacional em integração sensorial. Eu fui a última turma do Brasil onde era permitido para todas as pessoas e depois se fechou um pouco mais, né? Onde ficou um pouco mais restrito e aí eu fui buscar fora. Fiz o Bobat, que me deu uma experiência muito importante no desenvolvimento motor global de forma integrada, né? Fiz algumas Uhum. formações em praxis também. Então, todas essas informações e essas formações, elas foram montando o quebra-cabeça da complexidade que é as dificuldades de alimentação, né? Além de análise do comportamento e Denver, porque é o que você falou no início, a alimentação, dificuldade de alimentação é a ponta do iceberg, né? Existe um monte de coisa embaixo e que a gente precisa entender de todo esse processo para poder conseguir intervir de uma forma mais eficaz e transdisciplinar, né? Que é o que a gente busca hoje. É. E frequentemente acaba tendo vários fatores, né? Você falando de motor, e eu acabei de lembrar de um caso que a gente acompanha junto aqui de Florianópolis mesmo, que uma das principais dificuldades, um dos principais problemas que geravam a autonomia alimentar da criança, um menininho de 2 anos, era que ele não tinha esse movimento de levantar a escápula. E aí ele fazia um evitamento danado de comer sozinho, e a gente achando que era alguma coisa muito mais comportamental. Quando foi ver, o menino não conseguia levantar o braço na altura de levar a comida na boca. Teve que fazer trabalho com o físio para fortalecimento, desenvolvimento, TO, para desenvolvimento desse movimento. E aí a autonomia da alimentação veio assim.
né? E a gente quebrando a cabeça e quando foi ver era uma coisa motora. Então, isso, gente, eu acho que a gente tem que ter essa percepção quando a gente vai falar de alimentação. A gente tem tendência de ser reducionista, de achar que é um problema só. Frequentemente são vários ao mesmo tempo. Agora, Tati, por que que algumas crianças apresentam essas dificuldades alimentares, meninas? Sim. Então, a gente é multifatorial, né? A gente não tem uma causa pré-definida específica de um componente. É muito difícil a gente ter somente um componente de dificuldades alimentares. Normalmente é epigenético. Temos componentes genéticos também, hereditários, ambiental, motor global. Então, o corpinho dessa criança ele precisa estar preparado para receber esse alimento. Hum, Motor hum, manual, então, da mão, da motricidade fina, da mão e da boca. Então, todo aparelho oromotor também isso. que tem que estar preparado, parte Uhum. respiratória e É anatômica e gástrica, né? Então, é um monte de coisa só associada isso. que causa dificuldade. Só isso. Gente, Muito simples. parece bobagem, mas eu quero que vocês façam o seguinte: quem está em casa, que estiver beliscando alguma coisa, eu tenho certeza que tem algumas pessoas beliscando alguma coisa nesse momento, comendo alguma coisinha no final do dia, enquanto eu passo vontade aqui. Ainda bem que eu não estou vendo vocês. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, tá? Vou pedir para vocês fazerem um teste. Vocês vão sentar, tá? Joga a bunda bem lá para frente, senta com as costas bem inclinadas, tá? Com as costas bem curvadas, tá? Colocando o pescoço para frente, como uma criança hipotônica que tem essa curvatura das costas quando senta. Agora continua comendo e engole. E aí, quem estiver comendo e fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora, escreve para mim aqui embaixo como é que está sendo a experiência alimentar sem sustentação de postura de tronco. Como é que está o controle do fluxo aéreo enquanto você come? Como é que está a capacidade de deglutição quando você está com o pescoço para cima e as costas curvadas? Escreve aqui para a gente nos comentários, porque a Tati trouxe tantas coisas, e uma delas foi essa do motor, me lembrou dessa situação de postura, que é um dos elementos que a gente muitas vezes esquece de olhar. Então, quando a Tati fala lá, ó, por que que essas crianças possuem origem genética, epigenética, comorbidades diferentes do autismo, comorbidades diferentes de outras dificuldades que a criança pode ter de transtorno de desenvolvimento. Todo mundo colocando aqui é terrível, é desagradável, tadinha da minha laringe, parece sufocar, que aflição. Agora, vocês imaginam que de 45 a 75% das crianças com autismo têm dificuldades alimentares significativas. Agora, esses meninos talvez estão comendo igual vocês estão falando aqui, que é horrível e sufocante, todos os dias. Parece estar Não entalando. come, né? Não come. Hum? E aí, como E aí não come, come? a gente não entende por quê, né? E aí acaba virando uma Agora, que hora que bola eu... de neve, né? O que é dificuldade é, orgânica, funcional, ou sensorial, ou motora, se torna comportamental, porque fica difícil de Uhum. comer, e aí vai virando uma bola de neve, e aí vai aumentando as dificuldades cada vez mais, quando vê o problema está instalado, ao ponto que a criança só come um tipo de biscoito maisena de tal marca, que é o que é possível ele comer nessa postura. É. Não, e aí vira uma bola de neve, é o que você falou que é interessante, né? Por exemplo, aí o menino nessa postura, ele tenta comer sufocante, ele tenta beber e engasga. Aí ele descobre que tem uma garrafinha que se ele puxa, ele consegue puxar e engolir sem engasgar, porque ele consegue fazer pressão na garrafinha e fazer um fluxo maior. Aí o que que acontece? Ele começa a evitar todas as outras que não sejam essa garrafinha. Aí, depois que ele descobriu que essa garrafinha não entala tanto, toda vez que vem alguma coisa diferente, ele chora. E ele percebe que chorar faz com que a pessoa tire aquele alimento e traga outro. E geralmente não é um alimento pior, é um alimento mais gostoso, porque eu estou preocupado porque a criança não come.
Aí eu começo a trocar o que eu coloco na garrafinha, porque agora ele só aceita a garrafinha sem brigar. Mas então eu vou colocar o quê? Já que eu preciso garantir que ele tenha um pouco mais de substância, eu vou colocar um leite com, é, com como é que chama aqueles? Mucilon, e vou colocar uma outra coisa gostosinha, e aí o menino termina tomando só leite com mucilon. Porque, além de tudo, ainda é prazeroso, porque tem muito açúcar, muita gordura, o cérebro agradece. Pronto, acabei de formar uma seletividade alimentar, porque o menino tem hipotonia, não tem muita postura, fica mais fácil de deglutir com uma garrafinha específica. Descobriu que quando chora, ele consegue selecionar alimento e seleciona para um que tenha mais prazer e mais retorno sensorial. Exatamente. Olha a bola de neve que a Tati falou aí. Exatamente. E aí não adianta uma abordagem única, né? Não adianta pensar só no comportamento, ou só no motor, ou só no sensorial, ou só na motricidade orofacial, ou só na parte gástrica, né? Ou só na parte familiar. Né? É um contexto onde a abordagem tem que ser integrada. A gente não consegue trabalhar nem sozinho, nem trabalhando só com um tipo de abordagem. E interessante porque você falou do familiar, né? A gente gosta de colocar a culpa na família, porque é mais fácil, né? E não estou dizendo que a família não seja uma engrenagem deste mecanismo. Sim. Mas a família, na verdade, muitas vezes está reagindo ao comportamento da criança que acontece moldado muitas vezes pelas próprias dificuldades. A Vanessa aqui, neuropsico, colocando, tem um paciente que só come macarrão. Eu nunca vejo alguém escrever aqui, eu tenho um paciente que só come brócolis, que só come chuchu. Sempre termina com alimentos hipercalóricos, né? Ou carboidrato, ou açúcar já de início, né? Que o carboidrato também vira açúcar. Nunca vegetais ou frutas. O que não quer dizer que não tem aspectos, como você mesma falou, orofaciais, de respiração, de postura, motores, sensoriais, mas quando chega nesse aspecto, sempre tem também um aspecto comportamental, que permitiu ele selecionar aqueles alimentos que são mais saborosos para ele. A Estela está trazendo aqui, ó. O meu só come como proteína coxa e sobrecoxa de frango, feitas na air fryer, temperadas com shoyu. Não sendo assim, ele não come. Vou te falar que deu vontade de comer essa sua coxa e sobrecoxa, Estela. Então até eu tô querendo essa coxa, imagina, né? Se eu aprendesse um jeitinho de ser só ela. Eu não estou dizendo que a criança tem seletividade alimentar porque a família só dá coxa e sobrecoxa e ele aprendeu, não. Estou dizendo que tem outras dificuldades, como a Tati já trouxe, que aumentam as chances dele ter essa restrição ou essas dificuldades alimentares, e que dentro desses fatores todos tem o comportamental, que permite ele aprender a selecionar certo tipo de alimento, e que esse alimento geralmente são hipercalóricos, saborosos, hiperpalatáveis. Nunca termina com brócolis. Ô, Tati, aqui a gente tinha colocado algumas coisinhas que o pessoal pergunta muito. Quando é que é necessário eu ligar o meu sinal de alerta em relação às dificuldades alimentares? Porque eu vejo que muitas vezes as famílias nos procuram para olhar essa parte alimentar quando a criança já está com 3 alimentos só no repertório. Então, vamos lá. Desde o nascimento, assim como a gente observa todos os outros sinais da criança, né? O bebê nasceu, teve dificuldade para mamar, já começa a ficar atento. Procura um profissional especializado que pode ajudar a amamentação e vai acompanhando. Uma criança tem refluxo, tem dificuldades gástricas logo nos primeiros meses de vida, também é um sinal para poder ficar atento. Transição alimentar é o divisor de águas. Transição alimentar, normalmente, é onde aparece mais forte essas dificuldades alimentares, né? Onde a família percebe mais essas dificuldades. E é justamente quando a família também começa a perceber as dificuldades do atraso dessa criança. Então, acaba caminhando junto com as dificuldades do desenvolvimento também. Então, assim, nasceu, apresentou dificuldade, já começa a ficar atento e procurar uma intervenção precoce, mesmo que seja para orientação. Transição alimentar
Teve dificuldade? Já começa a intervir precocemente, para que E essa não transição alimentar é, ó, saindo da papinha e indo para alimento sólido, saindo, do né? leite e indo para alimento sólido, ou saindo do leite e indo para papinha, né? Aham. Nessa transição, na mudança de um alimento para o outro, vai ter que mudar um alimento para o outro. Teve dificuldade, já procura uma ajuda, porque pode ser que venha desenvolver. Pelo que eu tenho em prática clínica e pelo que a gente viu nos últimos estudos, as maiores dificuldades realmente estão na fase da amamentação e da transição alimentar. Hum. Entre 70% a 85%. Olha, então é como se fosse o seguinte, deu problema nessas fases, geralmente é bom dar uma investigada que pode ser um presságio aí de dificuldades maiores. Exatamente. E aí a gente não precisa Hum. chegar a 3 alimentos, né? A gente É, trabalha antes. é. Agora, tem uma outra coisa que eu sempre falo para as famílias também, Tati, que é o seguinte. Existe, tudo bem, questões sensoriais, e eu não estou falando isso aqui de forma alguma para negligenciar, porque muitas vezes a gente vê até ânsia de vômito, né, com as questões mais sensíveis. Mas o que eu sempre costumo falar para a família é o seguinte, gente, começou a ver que está diminuindo o repertório alimentar, lembra de criar alternância e não aceitar tanto essa regressão. Porque muitas vezes é assim, o menino comia maçã na sexta-feira, na segunda não come mais. Não existe, a não ser que ele tenha uma epilepsia, que sofra um dano cerebral, ou que ele tenha uma paralisia cerebral, ou que ele tenha alguma coisa muito mais grave nesse sentido, mas fora isso, não existe alteração drástica sensorial que na sexta-feira ele comia maçã, na segunda ele já não dá conta. O cérebro é plástico, mas existe um processo para essa alteração sensorial acontecer. Então, a criança já tem uma certa resistência, ela vai aumentando com o tempo. Então, gente, assim, ó, muitas vezes quando eu vejo que aumenta a restrição é assim. A criança comia um repertório, sei lá, de 30 alimentos. Aí ela adoece, fica gripada, tem às vezes aquela alteração de paladar, sente menos o gosto. Aí já tem 4, 5 que não fica tão gostoso, ela não quer comer. Depois que passa a gripe, a família tenta, a criança reclama, porque durante a gripe o gosto estava ruim, ela não lembra que o gosto era bom, ela sacou que brigando a gente tirava o alimento, e aí agora passou a gripe, mas a gente não volta o alimento, e a criança briga e a gente deixa para lá. Agora a criança que comia 30 já come só 25. 5 gripes depois ele está com 3 alimentos. Então, assim, não existe isso, gente. Mantém o que já está. Reveze os alimentos que vocês fazem. Não deixe essa coisa de passou o boi e passar a boiada. Porque se deixar para reintroduzir o alimento é muito mais difícil. Exatamente. E assim, criança, principalmente na fase da transição, ela vai negar. Porque ela sai do leite, normalmente sai do leitinho quentinho, né? Do peito da mãe, e vai para um alimento sólido ou pastoso que ela nunca experimentou na vida. Imagina a explosão sensorial que é. A explosão de busca e de reorganização neurosensorial, motora. Então, assim, a boca tem que mastigar de uma forma, né, que antes não mastigava. Músculos têm que ser recrutados, postura, processo atencional, cognição. Então, é um boom cerebral, né, muito forte. Obviamente que é muito mais fácil negar. Né? Não, não quero isso. E aí? Se a gente não tiver também o tato de insistir de uma forma respeitosa, né, a gente não vai conseguir andar. Né? A gente não vai conseguir ofertar o alimento de uma forma adequada. Aí eu vou contar uma experiência que a gente teve agora, até esse final de semana, que eu estava no Congresso de Fonoaudiologia e a gente estava... foi a primeira sala de dificuldades alimentares num congresso de fonoaudiologia e foi incrível, porque a gente pôde trocar muita experiência sobre isso. E depois, quando a gente saiu, obviamente, a gente foi jantar e tal, e eu estava com a minha sobrinha e a gente não tinha um suco que ela gostava. Tinha um suco de cupuaçu, que é um suco muito difícil de uma criança experimentar, né? É um suco mais denso, mais viscoso. E dentro do que a gente conversou e aprendeu e discutiu, eu usei uma das falas
que é dê oportunidade para esse alimento, vamos experimentar. Não vamos Uhum, só experimentar, dê uma oportunidade de você conhecer essa comida. Vamos conhecer uhum. essa novidade? Vamos ver se é legal. Se você não gostar, tudo bem. E nessa de dar oportunidade, dá mais uma oportunidade. Ela tomou o suco todo e Ah, adorou o suco. Se eu tivesse né? aceitado no primeiro não, né, ela É, não teria dado essa oportunidade de experimentar. mas aí a gente não quer briga, e vai virar confusão, já é final do dia, e eu tô cansado, e eu não tô querendo, eu já expus uma vez e não deu certo. Eu sou pai de duas crianças com autismo, gente, com tendências à seletividade, tá? E aqui em casa, o que eu faço com eles, eles têm um nível de cognição que já me permite esse tipo de estratégia. Comigo aqui em casa é assim, Tati, nem sei se você sabe disso, mas eles podem escolher dois alimentos que eles não comem e que eu não vou insistir para comer. Tá tudo bem, dois vocês têm o direito de escolher. Agora, fora isso, a regra que reina aqui em casa é a seguinte: quem gosta muito, come muito. Quem gosta pouco, come pouco. Ah, eu não gosto de pepino. Pepino está no seu repertório dos dois alimentos? Não. Então, pelo menos um pouquinho tem que comer, meu filho. E comem. E a regra é essa. Então, a regra é essa. Acha bom quando vai comer uma abóbora? Não. Mas pega um pedacinho pequenininho, acostuma com o paladar, acostuma com a textura, acostuma com o gosto. Depois de algumas repetições, o Valentim hoje come quiabo, que você passa perto do quiabo. Ele quer, pai, me dá mais. Você coloca meio prato de quiabo, ele come quiabo como se fosse batata. Entende? Mas tem um fator aí de acostumar também o paladar, de acostumar a textura, de habituação, que precisa de exposição, de repetição, né? Não tem jeito. Exatamente. Numa Uhum. criança neurotípica, a gente já tem que repetir muitas vezes. É. Uma criança dentro do espectro, atípica ou com dificuldades, a gente tem que repetir muito mais, né? Se a gente repete Uhum. 20 para uma criança neurotípica, para ela aceitar um Uhum. alimento na transição, na primeira vez que ela experimenta uma banana, você tem que repetir pelo menos 20 vezes, para que uma aceitação seja 100% e generalizada em todos os Olha, ambientes. Uma pelo criança menos dentro do espectro, 20 repetições, ó. né? Uma criança dentro do Uhum. espectro é no mínimo 60. Então, na primeira, Olha só. ele não gosta, já não vou oferecer. E essa estratégia, Thiago, é fantástica. Dá para todo mundo reproduzir. Então, essas dicas, essas orientações que a gente está comentando Uhum. aqui, é respeitosa. Então, assim, ninguém está botando o menino sentado na mesa, enfiando a comida dentro da boca, né? A gente É. está dando oportunidade, realmente, dessa criança experimentar diferentes é, coisas no cardápio, diferentes alimentos no cardápio dela, né? Escolhe Uhum. duas coisas que você não gosta e uma coisa que você gosta muito, né? Sim. E a gente pode alternar, inclusive. Aqui eu tô achando em comentário engraçado. A Joselina colocou que acho que você pagou ela, hein, Tati? Agora pra Ah, fazer esse comentário. A que Joselina Santos escreveu aqui. Hoje eu agradeço a Tati. O meu filho come até pedra depois dos exercícios corretos. Acho que você pagou ela. Você pagou a menina para falar isso pra gente aqui. Mas brincadeira à parte, gente, essas estratégias, muitas vezes. Ah, mas o meu menino tem autismo nível 2, meu menino tem autismo nível 3. Ele não tem esse nível de compreensão. Mas muitas vezes ele entende a troca. E muitas vezes eu pratico essa troca na brincadeira. Ele faz uma coisa que eu faço uma coisa que ele gosta, peço uma coisinha mínima, simples. Quando ele faz, eu faço o que ele gosta de novo, peço uma coisinha mínima. Quando ele faz, eu faço de novo. Para ele entender. Toda vez que eu faço aquela coisinha simples, ele me faz a coisa que eu gosto muito de brincadeira. Então, nisso ele aprende a troca. Depois, do que a gente pode fazer do ponto de vista alimentar? Uma migalha pequena de uma coisa que ele ainda não experimentou, oferece em troca de uma coisa que ele gosta muito. Com algumas repetições, ele já percebe. Eu posso até não gostar tanto daquele, mas eu gosto muito do outro, vale a pena a troca. Mas aí eu tenho que começar com uma migalha por um pedação. Depois eu vou equilibrando. Isso já é possível com criança, por exemplo, nível 2 e 3 de, né, de transtorno de espectro do autismo. exatamente, né?
que o cognitivo ou o suporte precisa de maior atenção, né? E Joselina, não paguei ela não. Esse foi um caso interessantíssimo que a gente começou, eu comecei o atendimento com ele, vou contar um pouquinho, que aí pode ajudar outras pessoas que estão assistindo. Através da telesaúde, na época da pandemia. Então a gente foi evoluindo todo o desenvolvimento dele, oromotor, motor global, manual, né, motricidade fina, tanto de mão e de boca, e a parte cognitiva e atencional. Então, foi um trabalho em conjunto, onde a família foi fazendo com a gente. Não foi, a gente não tinha, na época, nenhum profissional que poderia estar disponível. Então, esse trabalho foi indo e foi Com a evoluindo mãe. junto com o desenvolvimento dele. E como que é esses exercícios assim, ô, Tati? Eu tô perguntando para ajudar o pessoal que tá querendo saber, porque eu já aprendi um bocadinho deles. Mas assim, por exemplo, eu tenho uma criança, algumas coisas que a Tati... Eu vou trazer algumas coisas que eu aprendi nessas caminhadas aí, e muitas dessas coisas foi com a Tati mesmo, porque eu acabo beirando muito o povo e gosto de aprender, e especular, e sou curioso e perguntador. E eu tenho a tendência também de colocar as pessoas dentro das minhas consultorias. E aí eu entro na delas também. Ninguém mandou entrar na minha. Agora, em contrapartida, eu entro na sua também. Então, eu aprendo muita coisa. Então, vou descrever algumas situações aqui que acontecem muito frequentemente. Eu quero que você vá dando alguns exemplos de coisas que a gente pode fazer. Tá. Por exemplo, eu vejo muita criança, você pergunta para a família assim, como é que é a mastigação dele? Não, é bom, ele come normal. Tá, ele come de tudo? Não, não come de tudo, não. Tem um monte de coisa que ele não come. Por exemplo, a mãe aqui colocou, ó, ele não come coisas moles, só come crocante. Aí você fala, não, então põe aí para ele mastigar. Essa semana mesmo eu fiz isso com a mãe, né? Aí eu falei, mas como é que ele mastiga? Não, ele mastiga bem. Ele fecha a boca, fecha. Mastiga certinho, ele esmaga, ele tritura com o dente. Sim, ele só não corta geralmente com o da frente. Ah, não? Como é que ele faz então? Não, ele vai colocando na boca até ficar um volume maior e aí ele acaba comendo. Aí eu fiquei, gente, peraí. Ele tá colocando na boca porque ele não deve conseguir lateralizar o alimento. Porque aí ele coloca um monte, porque a hora que a boca tá bem cheia, cai no dente, ele amassa e engole aquela parte que ele amassou. Como ele não consegue jogar o alimento para a lateral, ele acaba enchendo um monte, né? Então, peraí, deixa eu ver, filma aí. Põe aí, dá comida para esse menino aí. O que ele come, tá comendo agora bem? Pão. Então pode dar um pão aí para esse menino. Aí deu pão para o menino. Primeiro, maçã primeiro, na verdade. Aí eu falei, mas dê um pedaço maior do que geralmente vocês dão. Porque a família vai se adaptando, evidentemente, porque ela não quer confusão. Ela dá um tamanho que já sabe que não vai dar problema. Deu um maior. Primeiro, ele enfiou tudo na boca, porque ele não conseguia morder com os dentes da frente. Depois que ele começou a morder, ele até percebia até que ele estava mordendo com os da lateral, mas ele amassava, mas ele não esmagava, ele não triturava o dente fazendo aquela lateralização. Porque aqui, ó, gente, ó, a gente amassa e tritura. Amassa e tritura, ó. Tô exagerando, tá parecendo uma vaca aqui, mas essa lateralização, né? Que serve justamente para a gente triturar. E aí eu fui ver o menino. Primeiro, quando ele ia comer, um pouco de líquido às vezes escapava. Ele de vez em quando deixava a boca ainda um pouco aberta. Então tinha baixo tônus para os lábios, ele não envelopava a boca para mastigar completamente. Às vezes envelopava, mas muitas vezes não. Outra coisa, você via que ele colocava um pedaço grande, ia mastigando, mas era só de cima para baixo, não tinha lateralização. E eu comecei a contar o número de mastigações que esse menino fez. Ele fez 7 mastigações da maçã e engoliu. Eu peguei um pedaço de maçã, dei para a mãe um pedaço de maçã. Detalhe, a boca dele proporcionalmente é muito menor do que a mãe. Da mãe, a glote dele proporcionalmente é muito menor do que a da mãe. E eu virei para ela e falei, ó, você tem 7 mastigações para você engolir essa maçã. Ai, mas vai, seu filho consegue, você consegue também. Dei para ela, ela mastigou 7 vezes e fez, mas como que não dá para engolir? E engoliu assim, ó, fazendo força para engolir. Falei, pois é desse jeito que seu filho come maçã todos os dias. Caiu a Exatamente. ficha. Agora, e aí, nesse cenário, Tati, o que você está vendo que pode ser como hipótese
E que tipo de exercício, caso seja uma dessas hipóteses? Você pode meio que trazer algumas reflexões? Então, a gente está fazendo um recorte, né, gente? Então, um recorte dentro de uma live, né? Tem mil Então, outras coisas para olhar, né, gente? Mas vamos traçar uma vamos hipótese. fazer, né? Então, assim, uma criança que faz amassamento, né? Que ela não consegue cortar, igual o Thiago Para falou, frente. Cruzar para triturar, frente. dilacerar, Uhum. ele não vai dar conta, provavelmente, desse movimento de circular, da Hum, mandíbula, né? Então, ele não vai conseguir fazer esse movimento de circular para poder encadear o movimento da língua e mastigar de uma forma adequada. Então, basicamente, a gente trabalha tônus, mobilidade, sensibilidade, através da função. Então, o que trabalha tônus? toma. Força, igual a academia. Né? A gente é uma academia de cabeça e pescoço. Então, a gente tem que fazer exercícios para poder aumentar esse tônus. Né? Então, existem alguns dentro da motricidade orofacial, da fonoaudiologia, e Uhum, dependendo uhum, da habilidade que a criança tem. Então, a gente tem estalar de língua, tem elevação, tem uhum. exercícios isométricos e isotônicos, tem postura, que a gente mantém a língua em postura, né? Então, a gente pode Como que é fazer, manter a língua em postura? Faz aí pro povo. Passa vergonha com a gente, Tati. tá, por exemplo, a gente pode manter a língua em postura no céu da boca, onde Aham. Como a é que eu gente vai faço o trabalhar menino com autismo toda a pôr a língua boca, no céu da boca e manter, menina? Como é que eu faço isso? esse movimento, Uhum, esse outro movimento. uhum, Existem alguns artifícios em que a fono trabalha, que são pezinhos de língua, realmente a gente coloca tipo um halter mesmo, põe um halteres de língua e faz movimentos subindo e descendo. Podemos, por exemplo, pôr o dente no último molar superior e manter a contração, conta 10 uhum, segundos, pressiona, engole, vai para o outro lado, conta 10 segundos, pressiona, engole. Isso eu estou falando de língua, né? uhum, Então, a gente trabalha também movimentos de orbicular, então, contenção de orbicular. Aonde uhum. você trabalha, olha só a minha musculatura, como é que faz, ó. Hum. Pior que eu não tô vendo, tá, gente? Eu tô só imaginando. Vocês estão vendo, gente? Acho que vocês A estão vendo, galera ó. tá vendo, a galera Então, tá vendo. Aproveita muito melhor que eu essa live aí, esse hum, povo. zigomático maior, aí tem um monte de músculo aqui, zigomático maior, zigomático menor, bucinador, que é esse músculo aqui da sucção. Trabalho com mordedores para fortalecer todo o músculo da mastigação, que é o masseter, que é esse músculozão aqui, ó, que eu estou encostando, segurando, ó, Uhum. tá? Para abrir e fechar. Além disso tudo, tem o pulo do gato, Hum. que a gente pode trabalhar muito a força de mão. Então, quando a gente Hum. trabalha a força de mão, a gente também consegue trabalhar força de mandíbula. Hum. Então, vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, tá? Então, se todo mundo apertar bem forte a mão aqui, o que você faz? Vocês fazem quando Serra os você aperta dentes, né? muito forte a mão, nesse movimento aqui? A gente serra os dentes. Cerra os dentes. Cerrando Uhum. os dentes, você faz força de contração nesse músculo aqui, que é um dos principais para mastigação, que é o masseter, que é esse músculo grandão que a gente tem aqui. Uhum. Então, isso já vai potencializar todo exercício que a fono vai trabalhar. Então, a Sim. físio, a TO podem trabalhar, e a própria fono, trabalho de força de mão para ajudar nesse processo de mastigação, por exemplo. Então, existem um monte de exercícios que a gente pode trabalhar dentro da ludicidade, da brincadeira da criança no dia a dia, que a gente vai trabalhar a boca sem estar trabalhando dentro da boca da criança. Uhum. Uhum. E aí, ó, o pessoal está perguntando. E aí, gente, ó, eu já vou antecipar um pouco da resposta. Tem muito a ver com criatividade também na forma como a gente vai trabalhar. Por exemplo, muitas crianças com autismo gostam de apertar coisas mais sensoriais. Eu posso arrumar aquelas massinhas de TO que quando você aperta, umas mais duras, a criança vai ter que fazer força para apertar. Primeiro eu desenvolvo nele, eu ajudo ele a aprender a imitar ações com o objeto.
E aí eu consigo fazer essa força para poder cerrar os dentes, por exemplo. Eu lembro que quando estavam trabalhando tonos de língua com o Valentim aqui em casa, meu mais velho, colocavam uma haste, passavam creme de... aquela pasta de amendoim, e ele tinha que ficar passando, e aí ele tinha que fazer força, porque senão a pasta de amendoim não sai. É, exatamente. Né? Que são os Então, halteres, criatividade. né? Uhum. É, eu até brincava com a Fono, sacanagem, eu vou fazer essa piada aqui, mas disfarça, tá, gente? Eu falava, isso mesmo, menino, treina essa língua aí que isso vai ser útil para outras coisas. Aí ele tava tentando aprender a falar o três. Só que eu passava lá, tava ele lambendo aquilo, que eu falei, isso aí mesmo, menino, treina essa língua aí que vai ser útil. Isso aí eu acho que vai ter no futuro, viu? Várias coisas ao longo da nossa vida. É isso aí, não vai usar só na infância, não. Na idade adulta você vai usar também, menino, pode treinar. Ai, ai. Sacanagem à parte, muitas vezes é muito com criatividade, mas trazendo a pergunta para você, Tati, te dando a oportunidade de responder também, o pessoal estava perguntando, e como é que eu faço para uma criança com autismo fazer alguns desses exercícios, por exemplo? Isso é muito. Essa pergunta é ótima, é muito boa. A gente faz, né, Thiago? A gente dá um jeito, mas faz. Então, a gente vai por aproximação, realmente, tá? Eu não vou conseguir uma motricidade orofacial clássica, como eu consigo com crianças normotípicas, por exemplo, tá? Ou adultos, ou jovens. Eu tenho que ir fazendo isso de uma forma mais lúdica e de acordo com a habilidade que essa criança tem, tá? Então, por exemplo, quando a criança cria uma habilidade de imitação, eu posso brincar de imitar um leão. Então, abrir e fechar a boca. Isso eu já trabalho toda a musculatura da abertura e fechamento de boca. Eu posso brincar de lamber uma comida preferida como se fosse um pirulito. E isso eu trabalho toda essa musculatura da língua também, ó, de elevação, de tônus de borda, tá? Eu posso brincar de soprar a bolinha de isopor para chegar no gol. Isso eu vou trabalhando força de bochecha, orbicular dos lábios, que é essa que é os lábios, né, para fazer vedamento labial. Eu posso brincar de dar beijinho. Vamos dar beijinho? Beijinho bem forte no bonequinho. Ou no papai, ou na mamãe. E a gente vai trabalhando brincando. Exatamente, Jó. A gente vai trabalhando brincando. Vamos supor que a criança não tem um cognitivo, ela não consiga seguir nenhuma instrução, que a gente não consiga trabalhar dentro de uma instrução, né? De segmento de instrução. Então, como que a gente faz? A gente trabalha de forma passiva, não ativa. Então, tudo isso que eu falei, a criança está trabalhando de forma ativa junto contigo. A gente consegue trabalhar de forma passiva através de exercícios de alongamento, de contração, com crioterapia, com gelo, com escovação. Então, a gente vai ativando a parte neuromuscular sem que a criança precise estar ativa no processo. Então, a gente consegue. De uma forma ou de outra, a gente vai conseguir. Usa aquelas escovinhas, que não é só aspecto sensorial, mas também de ativação do músculo, né, Tati, também? Até uma escova de dente, gente. Se você pegar uma escova de dente e ativar, né, a musculatura, o que você vai fazer com o seu músculo? Você vai estar irrigando, você vai estar mandando informação tátil, proprioceptiva, vai mandar informação para o cérebro, porque aquele músculo, tô aqui, eu tô vivo, olha, eu tenho sangue aqui dentro, eu tenho inervação, eu sinto as coisas. Só com uma escovação de dente, da escovinha de dente, na parte externa da bochecha, por exemplo. Sim. Ó, aqui, gente, vou até colocar aqui, dessa vez fui eu que paguei a Lar do Bem para escrever aqui. Ela perguntou, Thiago, tem algum curso online para pais que possamos adquirir? E aqui, assim, a gente está fazendo aqui uma coisa bem brainstorming, só para vocês terem noção da amplitude do trabalho. Só que, ao mesmo tempo, não é para assustar, é para mostrar que tem soluções, mas que a gente tem que identificar as diferentes frentes
de atuação necessárias. Analista do comportamento tem tendência de achar que é só dessensibilização. Não estou dizendo que são todos, tá? As TOs têm tendência, às vezes, de achar que é só sensorial, ou motor e sensorial. As físios têm tendência de ver só os aspectos, muitas vezes, motores globais, postura, braço, mão. As fonos, muitas vezes, têm tendência de ver só a parte orofacial, mastigação. E, no final das contas, gente, a gente usa muito o ou, quando a gente deveria estar usando o e. Porque, frequentemente, todas as pessoas têm razão, infelizmente, né? Sem contar que a nutricionista, quando vai olhar, ela vai pensar, peraí, mas está faltando tal nutriente, isso vai afetar o desenvolvimento, ele está fazendo um monte de terapia, ele precisa que o cérebro funcione, mas ele não come ômega 3, ele não come tal coisa, então precisa garantir que entre esse alimento. Mas aí ela quer entrar, muitas vezes, com um alimento que a textura ele ainda não tolera. Aí eu tenho que fazer uma dessensibilização, tem que fazer também um trabalho sensorial, para aquele alimento e aquela textura passar a ser mais aceita por várias vias sensoriais, para que aquele alimento possa ser introduzido e aquela vitamina que está querendo trazer para a alimentação, para melhorar o desenvolvimento do cérebro, possa trazer. Então, gente, não tem jeito. É uma coisa que a gente tem que trabalhar junto. Por isso que eu falo, gente, começou a querer selecionar alimento, ó, daqui para baixo não deixo. Esse aqui você não vai deixar sair mais do seu repertório. Porque se toda semana eu deixo sair um alimento e, ai, não, desse aqui não tá gostando, mudou, toda semana vai saindo um até o momento depois que a gente vai ter que fazer reintrodução de alimentos e aí é muito mais difícil. Então, só para mencionar, eu coloquei aqui fixado um link que dá pro meu perfil, tá? Se vocês clicarem lá na bio, eu e a Tati vamos dar um aulão, aí já mais sistematizado, com slides. Começo, meio e fim, e algumas dicas práticas, estratégias práticas. Esse aulão é uma porta de entrada para um curso mais completo que a gente vai fazer também. E permite até vocês verem se é uma coisa que vocês vai atender às necessidades de vocês ou não. O aulão vai custar, acho que 107, 117, uma coisa assim. É um valor bem, bem acessível. Quem já é assinante da Neuro Academy, que é a nossa plataforma de conteúdo, tem acesso gratuito ao aulão, tá? Então, se você já for assinante, você tem acesso gratuito. E quem quiser comprar só o aulão é 107 ou 117, uma coisa assim. Vão ser 3 horas de aula que nós vamos dar, tanto eu quanto a Tati, vamos estar juntos. Vamos preparar o conteúdo, o slide, vai ficar salvo para assistir depois, novamente. E já serve de introdução para você, inclusive, perceber se vocês têm interesse ou não de, de comprar o curso um pouco mais completo, que a gente realmente vai entrar com um curso que possa permitir tanto pais quanto profissionais, quanto graduandos, de realmente desenvolver essas estratégias, rastreio, avaliação, intervenção nessas diferentes frentes, tá? Uma coisa que eu, até quem quiser também, que achar mais complicado e quiser, só vai escrevendo aqui, o Anderson, a gente pode salvar na própria live, a gente vai fazer uma publicação aqui também, assim que terminar aqui, sobre esse aulão. Então, quem quiser lá, só entra lá e escreve eu quero, que a gente manda o link para vocês no privado também, para facilitar. Se vocês quiserem, pode fazer isso aí também, tá? Você ia falando, Tati? Desculpa. Não, eu vi aqui uma pergunta bem interessante. Dá tempo ainda de eu responder? Ah, claro. Que perguntaram, e se a criança não aceitar de forma passiva as estimulações? A gente pode estimular com o próprio alimento que a criança aceita. Tá? Então, a gente pode estimular dentro do repertório dessa criança de uma forma funcional com o próprio alimento. Tá? Então, a gente, por exemplo, vamos supor que essa criança só aceite leite achocolatado. Gente, como que eu vou trabalhar se ela só toma leite achocolatado? Então, existem alguns utensílios que a gente usa, por exemplo, mordedores, ou a própria gase embebecida nesse leite achocolatado, que a gente pode trabalhar sucção, pode trabalhar mordida,
com o próprio alimento que essa criança aceita. Tá? Então, existem diversas formas da gente intervir, mesmo que a criança só aceite um alimento e não aceite nenhum tipo de toque. Uhum. E aí também, tem aí, vamos lá, na parte comportamental também, existe a possibilidade, tá? Da gente também fazer uma dessensibilização, que não é a mesma coisa que a TO faz, que é um princípio da terapia cognitivo-comportamental, mas que a gente vai começando do nível que existe tolerância e vai aumentando a exposição, tá? Em níveis que desenvolvendo tolerância. Então, a criança que não gosta de toque na mão, eu estou fazendo alguma coisa que ela gosta muito, encosto na mão e tiro a mão, tiro. Encosto na mão e tiro. Encosto na mão e tiro. Até ela parar de se incomodar com encostar na mão. Vou aumentando o tempo que eu encosto a mão, até que ela tolere que eu pegue na mão dela, até que ela tolere que eu mexa na mão dela. Resolveu a questão sensorial? Não. Mas aumentou a tolerância para que eu, pelo menos, comece a conseguir dar suporte físico para ensinar a apontar, por exemplo. A mesma coisa com a boca. A mesma coisa com a bochecha, a mesma coisa com os lábios, com o lábio. Isso tudo é possível também fazer gradativamente por dessensibilização. Agora, vejam, não resolve a questão sensorial, mas permite uma porta de entrada para a gente ter acesso ao toque, para ensinar uma habilidade que neste momento é urgente, primordial, necessária para manter até a saúde daquele indivíduo. Mas o ideal é desenvolver a questão sensorial profundamente. Certeza que é. Dá tempo? Não. O menino está faltando comida, está faltando esse alimento, está faltando nutriente. Eu preciso garantir esse acesso para o toque, para dessensibilizar, para conseguir fazer a terapia agora. Amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira de manhã, eu tenho que estar trabalhando isso. Não dá para esperar 6 meses. Estou falando que vou deixar de fazer o trabalho sensorial? Nem a pau. Mas, enquanto isso, eu tampo o buraco com uma estratégia que vai me permitir uma intervenção mais de urgência. Entende, gente? O mecanismo não é ou um ou outro, é os dois. Tá? E aí eu vou fazer um complemento, Ti, que é o seguinte, a gente trabalha também com graduações, né? Então, eu vi ali ela falando do peito de frango no air fry com shoyu. Então, o peito de frango com air fry no shoyu. Vamos supor que você apresente ele somente de um formato quadrado. Aí você vai mudando essa forma de apresentação, vai graduando, vai modificando esse alimento até que você dê, por exemplo, esse frango de forma desfiada. A consistência de um frango inteiro e de um frango desfiado é diferente, mas é o mesmo sabor. E aí você já abre porta sensorial e motora e comportamental para outros tipos de alimento nessa mesma consistência. Então, gente, ó, tudo é gradativo. Só que é um processo que às vezes é mais lento. Por isso que é melhor garantir que ele não vai perder aquele alimento. Porque para pôr de novo dá muito mais trabalho. Muito Dá mais. muito mais trabalho. E quanto menos eu como essa textura, menos eu tenho que mastigar. Quanto menos eu tenho que mastigar, menos eu trabalho o músculo da mandíbula. Quanto menos eu trabalho o músculo da mandíbula, menos eu tenho capacidade de desenvolver para movimentos ainda mais complexos. É bola de neve. É bola de neve, tá, gente? Então, seletividade alimentar, o ideal é não deixar piorar. Primeira coisa, não deixa piorar. E para aqui. E vamos avançar daqui para frente. Dos mais fáceis de introduzir para os mais difíceis. Mas aqui tal alimento é muito importante. Está muito longe da textura que ele dá conta? Esquece, não é coisa que você vai começar. Ou você vai ter que modificar a textura dele, associar com outro, ou fazer alguma estratégia para fazer essa introdução. Não tem muito como dar saltos nas questões alimentares. Frequentemente, dar salto em questão alimentar, ao invés de causar dessensibilização, causa estresse pós-traumático. Então, né? Muita paciência. A Lori
a Lore Importa, olha lá, gente, a Lore Importa colocou, requer que tenhamos muita paciência. Sim. Por isso que, inclusive, o pessoal até colocou, muito médico nem fala disso, gente. Muito médico olha para esse trem e não sabe nem por onde começar. E não é de sacanagem. É porque é uma área muito específica. E não faz parte da graduação dele, não faz parte da especialização dele. É. É difícil, é complexo, porque a gente não tem que aprender só uma coisa, né? A gente precisa aprender um monte de coisa para ajudar, para intervir. Sim. Então, gente, é bem multidisciplinar. Agora a gente vai precisar ir colocando mais um finzinho na nossa conversa, gente. Eu sei que tá interessante. Mas eu tenho 2 meninos com autismo aqui agora que eu ainda tenho que organizar para nossa rotininha do sono, porque senão amanhã acorda 2 bagacinhos e dar 2 bagacinhos na sala de aula não vai ser muito legal. Mas eu acho que já deu um pouquinho de ideia para o pessoal, sabe? Já deu um pouquinho de ideia de assim, ó, gente, tem várias frentes. Nem todas as crianças vão ter todas essas frentes. Tem alguma criança que tem só a questão orofacial e comportamental. Tem outra que tem sensorial, orofacial, mas não tem tanto comportamental. Tem outros que é comportamental e sensorial, mas não tem tanto orofacial. Tem outras que tem muito motor e tem comportamental. Então, assim, a gente tem que entender onde é que está a dificuldade para saber onde intervir. E é gradativo, requer muita paciência e a gente usa muito a brincadeira e a ludicidade. A Andressa colocou aqui, Gomes, o seguinte: o emocional da mãe fica bem abalado. Poucas coisas eu vi abalar tanto o emocional de uma mãe quanto a seletividade alimentar mais severa. Teve uma vez que chegou uma criança para mim, 8 dias que não comia. 8 dias que não comia. Eu falei, olha, eu tô com a agenda super apertada, eu não consigo ir aí para a terra de vocês, vocês vão fazer o seguinte, pega um avião, vem aqui, vocês vão ficar hospedados em casa, no intervalo de uma sessão de consultoria para outra, eu vou pegar, vou mostrar o que fazer, vocês vão fazer durante a consultoria, se precisar eu dou uma parada, e assim foi. Demorou mais 2 dias para a criança comer sólido, mas as pessoas ficaram hospedadas na minha casa, juro por Deus, Tati. Eu E lembro, eu acompanhei esse caso. você acompanhou, né? É verdade, você acompanhou esse caso, né? E ficaram hospedados em casa para garantir que comesse. Porque fazia 8 dias que não comia nada sólido. Eu falei, pega um avião, vem para cá, porque isso é muito grave. Melhor do que a gente precisar colocar sonda, vamos embora. Deu certo. Espero não precisar passar por isso muitas vezes, porque realmente foi bem desgastante, assim, como trabalho para a família, para a criança, para a gente, mas funcionou. Mas enfim, muitas vezes eu trouxe isso para falar, poucas vezes eu vi uma coisa abalar tanto o emocional de uma família quanto a alimentação. Realmente abala muito, muito mesmo. Tati, comentários, comentários finais aí. É, eu queria trazer para vocês, assim, que é possível, né? As dificuldades alimentares na infância, né? De uma forma geral, não só para crianças dentro do espectro, é possível que a gente possa intervir. Então, assim, com muita paciência, muito amor, muita técnica, a gente consegue chegar, pelo menos, que a criança tenha uma alimentação social, né? Que é o que eu chamo da alimentação, que a família possa viajar, que a família possa ir na casa de um amigo, que a criança possa ir na casa de um coleguinha, e que ela Afeta possa ter muito. um repertório pequeno, mesmo que seja pequeno, mas para iniciar essa alimentação social, né? Então é possível. A gente consegue, não é uma terapia que a gente consegue de um dia para o outro, como o Thiago já falou aqui algumas vezes, mas que é possível sim, com É. persistência, com amor, com Técnica, ética e técnica, a gente consegue chegar lá.